meninas, tudo bom? Meu nome é Patrícia, pra quem não sabe, eu sou criadora da página Paty das Unhas. Agora estou com um canal aqui no YouTube, também com o nome de Paty das Unhas, e pretendo gravar um vídeo por semana. Se Deus quiser, vai dar certo. Bom, essa semana eu coloquei na página duas unhas para vocês escolherem, que era uma flor de carga dupla e uma unha preta e branca. Quem ganhou foi a unha que ganhou foi a unha de flor de carga dupla. Porém, a votação foi bem acirrada, foi quase empatado. Então, semana que vem eu vou estar gravando para vocês a preto e branco. Então, quem quiser aprender a unha, continua assistindo. Quem gostou do vídeo, clique em joinha. Quem não gostou, clica também. E se inscreva no canal para poder receber atualizações de novos vídeos que eu irei fazer. Até daqui a pouquinho. Bom, as cores, o material que eu utilizei para fazer a flor foi qualquer tinta de qualquer cor. Eu estou usando essa tinta de tecido laranja. Vou utilizar uma branca, uma preta e uma verde. A minha verde eu fiz uma misturinha de dois verdes que eu tenho para chegar no tom que eu queria. Vou usar um pincel de carga dupla. Vou usar esse pincel aqui. Esse pincel não tem um número para dar para vocês, porque era de um kit de sobrancelha de rena, que eu acabei adaptando acabei pegando para fazer a da unha. Vou usar o pincel 00, eu uso o 00 da Nath, ele é bem fininho, ó, para fazer os contornos. Alguém me perguntou, umas duas pessoas me perguntaram como eu fazia a minha francesinha. Porque ficava fininha, tudo e tal, a cor também é diferente. Eu nada mais uso que o renda da Risqué, só que eu gosto de passar por baixo do renda o sonho da Impala, que eu acho que ele dá uma cor muito bonita em cima do renda. Eu vou fazer a francesinha numa unha para vocês verem como é que eu faço. Eu uso o próprio pincel do esmalte. Então, eu vou pegar o branco, vou usar o branco do Dot. Aqui, ó, eu já pintei essa unha com o cintilante, com o sonho da Impala. Agora, eu vou fazer a francesinha e passar o renda. Só um minutinho. Eu praticamente limpo o pincel do branco, ó, não fica muita coisa no pincel. E eu vou vir aqui na unha, com o próprio pincel, ó. Vou começar aqui no cantinho. E faço da largura que eu quiser. Posso fazer mais grossa, posso fazer mais fina. E eu conserto quando às vezes fica um lado mais torto, fica torto, né? Fica um lado mais grosso, um pouco mais fino. Eu venho com o pincel com a pontinha bem fininha, ó. E ajeito. Depois que feita a francesinha, é só passar o renda por cima normal. Não tem segredo. Não vou passar agora porque tá fresco. Eu vou fazer a flor para vocês verem na outra unha. Então, eu vou pegar a tinta colorida, vou usar a laranja. Vou utilizar a branca para fazer a flor. Então, o que eu faço? Primeiro, com o pincel de carga dupla, eu vou molhar metade do pincel na tinta colorida e a outra metade na tinta branca, unindo as duas cores. Ó, as duas cores estão juntas, porém, cada um na sua metade. Com o colorido para dentro da flor, ó, o branco sempre vai ser pro lado de fora da flor. Eu vou fazer isso daqui, ó. Tem que dar uma medida mais ou menos aonde vai ficar a flor. E vou fazer a primeira pétala, que é em cima. Dando essas leves tremidinhas para mesclar a cor, o branco com o colorido. Essa é a primeira pétala. Limpo o pincel e volto lá de novo. O colorido, metade na cor.
e a outra metade no branco. Sempre faço isso para carregar o pincel, senão às vezes não sai a tinta na unha. Aí eu vou vir aqui a outra pétala, aqui do ladinho. Aqui, a mesma coisa, o pincel meio em pé, um pouco deitado. Dando leves tremidinhas e puxo para dentro. Limpo o pincel de novo. Carrego nas duas tintas, sempre unindo, não esquece de unir as duas cores. Vou fazer do outro lado. Nossa, agora fica ruim por causa da câmera. Senão vou ter que mexer na câmera. Deixa eu tentar fazer assim. Ai, não tá saindo. Borrei. Tentar consertar aqui. Ai, quase não aparece. A terceira. E agora eu vou fazer mais duas, mais pequenininhas para ir fechando a flor. Então, de novo, limpo o pincel, molha nas duas tintas. E aqui, ó, é a menorzinha, ó, bem na pontinha aqui, ó. Vou fazer com o pincelzinho mais deitado. Essa. Limpa. Por que eu limpo o pincel? Porque se eu usar esse mesmo pincel, com as tintas que já estão no pincel, ou às vezes não vai sair, ou às vezes vai borrar, vai mesclar demais o branco com o laranja, não vai ficar bom. Então, eu sempre limpo e volto de novo. Vou fazer aqui a outra pequenininha. Assim é ruim porque a câmera tá na frente. Mas eu acho que dá pra vocês entenderem mais ou menos. Fiz essa penúltima. Esse meio, o que a gente vai fazer? É um botão. O botãozinho de carga dupla. Então, de novo. Limpa o pincel. Carrega nas duas tintas. E venho aqui no meio e faço isso aqui, ó. O que é o botão? O botão é simplesmente uma meia-lua para cima e uma meia-lua para baixo. Opa, fiz ao contrário. Uma meia-lua para cima. Só um minuto. Uma meia-lua em cima e uma meia-lua embaixo. Só vou preencher aqui. Aí. Aí, essa flor, ela tem uns detalhinhos. Eu vou vir com o pincel 00. Vou molhar no branco. Pontinha. E vou fazer leves risquinhos aqui, ó. Aqui. Aqui. Puxando pra dentro. Essa é a flor. Pra fazer as folhas, eu vou vir com a tinta verde e o branco. Eu fiz uma mistura de um verde mais escuro para um verde mais claro, para dar essa cor, tá? Então, eu vou molhar metade do pincel na tinta verde, ou de carga dupla, e metade na tinta branca. Aí, eu vou vir aqui no canto, ó, em cima da flor, e vou puxar como se fosse um tio. Então, eu vou vir aqui, ó. Uma florzinha. Aqui tem que ser o contrário. E uma no meio. Aqui. Essa flor é grande, ela ocupa bastante espaço, então tem que, digamos, dar uma medida na unha. Mas a gente faz caber. Deixa eu limpar aqui o excesso com o palito.
Depois a gente vai passar o brilho extra, vai passar o... vai limpar os borrões. Tá aqui. A base da flor, eu vou fazer risquinhos como se fosse uma rosa, né? Molho o pincel 00 no verde e venho fazendo como se fosse talinhos. Bem delicadinho. Agora, com a tinta preta, eu vou fazer os detalhes. Então, molho bem pouquinho, molho só a pontinha do pincel na tinta preta para não ficar muito grosso. E aqui na folhinha, eu vou fazer o contorno da folhinha. Bom, meninas, eu tava gravando vídeo, acabou a bateria do celular e eu acabei fazendo e eu não percebi. Mas aqui foi muito simples. Então, eu molhei a pontinha do pincel na tinta preta e fiz os contornos das folhinhas. Então, eu só vim com a tinta aqui, ó. Vou só refazer uma aqui para vocês verem. Mas aqui posso acabar estragando. Só refaço essa voltinha aqui, ó. Faz o meinho e tá pronto. Faço em todas as folhinhas e tá pronto. Esse daqui foi só uma voltinha, tipo um lacinho que eu dei, um nozinho. Então, vou fazer um outro aqui no canto para vocês verem. Eu dou uma puxadinha, dá uma voltinha e desce. É isso, só fiz um aqui e outro aqui. Agora é só finalizar a unha com o extra brilho para não sair a tinta, limpar os borrões e tá pronto. A hora que você passar o brilho extra, ele vai dar um brilho na flor, né? Porque a tinta cega, ela perde um pouco do brilho. Mas é essa unha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem recados no Face, na página, ou aqui mesmo no YouTube. Assim que eu puder responder, eu vou responder. E aguardem um próximo vídeo. Quem gostou, por favor, clique em joinha. Quem quiser continuar acompanhando os meus vídeos, clique em se inscrever, que vocês receberão atualizações, notificações das atualizações de novos vídeos que eu fizer. Beijo e até mais!